Imagine que você é uma figura de 2 dimensões, como o Mario nos videogames antigos. Então, você decide guardar todos os seus pertences mais preciosos no cofre mais seguro que você conhece. Agora, você acha que seus pertences estão seguros, mas na verdade não, porque para mim, um ser da 3ª dimensão, é muito fácil simplesmente atravessar as paredes do seu cofre e levar embora todas as suas moedas. Nessa mesma lógica, podemos imaginar que um ser de 4 dimensões poderia se comportar da mesma maneira em relação aos cofres mais seguros do nosso mundo 3D. Na verdade, quando observamos o mundo pensando na 4ª dimensão, várias dinâmicas banais ganham maior profundidade. Assim, torna-se relevante investigar como a 4ª dimensão pode interagir com o nosso mundo 3D. Mas afinal, o que é a 4ª dimensão? A 4ª dimensão seria a adição de mais um eixo de movimento além dos 3 eixos que nós conhecemos, um eixo W. Vamos fazer o percurso até ela. A primeira dimensão pode ser entendida como uma linha, na qual os movimentos podem variar de esquerda para a direita. A segunda dimensão adiciona mais um eixo de movimento. Agora, além de esquerda e direita, é possível se movimentar para cima e para baixo. A terceira dimensão, por sua vez, é o mundo no qual vivemos, onde existem 3 eixos possíveis de movimento: esquerda e direita, o eixo X, para cima e para baixo, o eixo Y, e para trás e para frente, o eixo Z. Assim, a 4ª dimensão seria um espaço no qual o movimento ganha um novo eixo, o eixo W, e as formas passam a existir desses novos 4 eixos. Assim, se pensarmos na metáfora de linhas se transformando em um quadrado ao ser forçado na direção da segunda dimensão, e de um quadrado se transformando em um cubo quando uma força na direção da 3ª dimensão é aplicada nele, podemos pensar que um cubo, ao sofrer uma força na direção da 4ª dimensão, se transformaria em um cubo da 4ª dimensão, o chamado hipercubo ou tesseract. Quando pensamos na 4ª dimensão como sendo a adição de mais uma dimensão espacial no mundo 3D que conhecemos, algumas possibilidades de como nossas 3 dimensões poderiam interagir com a quarta surgem. Por exemplo, podemos imaginar que o espaço no qual vivemos é a superfície de uma forma quadridimensional. Isso implicaria em um espaço finito, porém sem barreiras. Para compreendermos melhor essa ideia, vamos voltar para a analogia entre o 3D e o 2D. Nesse caso, vamos imaginar que o plano do mundo 2D é a superfície de uma esfera. Nesse caso, você, figura 2D, ao andar em linha reta por todo o seu universo, voltaria para o ponto de onde partiu. Isso porque, embora você não esteja realizando nenhuma curva em 2 dimensões, o seu espaço é curvado na direção da 3ª dimensão, como se o plano do mundo 2D fosse um pedaço de tecido envolvendo uma esfera. Ou seja, o que você percebe como sendo reto, na verdade tem uma curvatura em uma dimensão que você não consegue perceber. Por essa razão, podemos dizer que seu espaço é finito, pois eventualmente você volta para o ponto de onde saiu, mas ao mesmo tempo não tem nenhuma barreira, já que você consegue percorrer a totalidade dele no que você percebe como uma linha reta. O mesmo pode ser dito se pensarmos no nosso universo como a superfície de uma hiperesfera, ou de outra forma quadridimensional. Assim, se partíssemos em uma excursão pelo universo em linha reta, eventualmente voltaremos para a Terra sem realizar nenhuma manobra. Portanto, percorrer um caminho em linha reta em qualquer uma das 3 direções possíveis no espaço 3D, eventualmente te levaria de volta ao seu ponto de partida, de modo que a única forma de escapar da hiperesfera seria exercendo uma força na direção da 4ª dimensão, da mesma maneira que a única forma de uma figura 2D escapar da esfera seria exercendo uma força na direção da 3ª dimensão. Quando pensamos no universo como uma forma quadridimensional, podemos presumir que ele estaria flutuando em um espaço quadridimensional, também chamado de hiperespaço. Nessa lógica, torna-se possível considerar que existam mais universos flutuando no hiperespaço, juntamente ao nosso. Com base nessa ideia, podemos começar a imaginar como diferentes universos poderiam interagir entre si. Se pegarmos 2 universos 2D paralelos e deformarmos um dos planos na direção da 3ª dimensão, de modo que esse se junte ao outro, formamos uma passagem entre esses 2 universos. Voltando para o nosso universo, podemos imaginar um processo análogo, uma vez que um objeto suficientemente denso poderia causar uma distorção gravitacional tão grande que, manifestada na forma de um relevo na direção da 4ª dimensão, poderia encostar em outro universo, formando uma passagem entre o nosso universo e um universo vizinho no cosmos. No entanto, a formação dessas deformações também pode ocorrer entre um mesmo universo, sendo denominadas de pontes de Einstein-Rosen ou buracos de minhoca.
Eles ocorreriam em situações nas quais o universo está dobrado sobre si mesmo na direção da quarta dimensão, de modo que uma distorção gravitacional suficientemente grande levaria à formação de uma passagem entre dois pontos dentro de um mesmo universo. No entanto, essa não é a única maneira que podemos imaginar a quarta dimensão. A quarta dimensão também pode ser entendida como o tempo, ou melhor, como a direção na qual o tempo se move, de modo que nossas ações estariam contidas em um rastro quadridimensional chamado de linha-universo, e cada momento de nossas vidas seria uma seção dessa linha-universo. Se pensarmos em um mundo de uma dimensão X e imaginarmos uma bolinha se movendo em velocidade constante do ponto A até o ponto B, podemos representar a totalidade de seu movimento como uma linha-universo bidimensional, de modo que o eixo Y seria o tempo, mais especificamente o tempo vezes a velocidade da luz, c, porque nesse caso estamos pensando no tempo como uma unidade espacial. Logo, podemos pensar de maneira análoga quando estamos tratando de um movimento em um plano bidimensional. Nesse caso, a linha universo que representa o movimento da bolinha é uma forma tridimensional, e o tempo corre na direção do eixo z. Portanto, podemos pensar o tempo no mundo tridimensional de maneira similar. Como nossos movimentos ocorrem nos eixos x, y e z, nossa linha universo seria uma forma de 4 dimensões, na qual o eixo w corresponderia ao tempo vezes a velocidade da luz, de modo que cada momento do nosso tempo seria uma fatia dessa forma quadridimensional. No entanto, as formas quadridimensionais que compõem o tempo não são únicas para cada indivíduo. Na verdade, cada um dos átomos que nos compõem teria sua respectiva linha universo, de modo que a sua linha seria composta por um emaranhado de linhas correspondentes a cada átomo do seu corpo. Um átomo pode, em um dado momento, deixar o seu corpo e passar a fazer parte de outro ser vivo ou outro objeto. Assim, podemos entender todas as coisas como sendo parte de uma grande tapeçaria de linhas universos, que juntas compõem o tempo, de modo que o que separa um indivíduo do outro se torna cada vez mais artificial, dando lugar a uma concepção de existência coletiva. Esse modo de imaginar o tempo é denominado de universo em bloco, pois entende o tempo como uma forma quadridimensional, na qual nenhum momento é mais real do que outro, de modo que o passado existe simultaneamente ao presente e ao futuro, contrapondo a noção de tempo do senso comum, que entende que o passado é o que já existiu, o presente é o que existe e o futuro ainda vai existir. Esse modelo de pensamento, portanto, entende que a passagem do tempo é uma ilusão, uma vez que não há nada concreto que separa o momento presente de todos os outros momentos. Embora nesse vídeo tenhamos feito uma divisão entre a concepção de quarta dimensão como tempo e a concepção de quarta dimensão como espaço, é importante frisar que isso não significa que ambas as concepções não possam coexistir, uma vez que poderemos pensar em um espaço quadridimensional no qual o tempo existiria na direção de uma quinta dimensão. Por fim, é importante lembrar que as representações feitas nesse vídeo não passam de tentativas de representar fenômenos que, devido à sua natureza quadridimensional, são impossíveis de representar de maneira completamente fiel à realidade. Além disso, apesar de não ser possível provar ou desprovar a existência da quarta dimensão, ela é muito presente em teorias que descrevem processos intrínsecos ao nosso dia a dia, como a teoria da relatividade. Ou seja, mesmo que ela não seja comprovada, a quarta dimensão se apresenta como uma ferramenta valiosa para descrever processos antes inexplicáveis, além de oferecer um novo paradigma sob o qual podemos explorar o mundo ao nosso redor.